Hey, 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 hey. Ao longo dos anos me transformei. Hey, 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 hey. Ao longo dos anos me transformei. Salve coletivo, Madalena Anastácia. Eu tenho muito orgulho de ter me conectado com essas mulheres. Eu tive contato com o coletivo Madalena Anastácia quando eu cheguei na cidade do Rio de Janeiro há 4 anos atrás. E posso dizer que é um grupo muito aberto, né? Tipo coração de mãe, sempre tendo espaço para a chegada de mais uma mulher preta. E esse trabalho é fundamental. Para mim, entra num lugar mesmo de orgulho, como pesquisadora de performance de mulheres negras, poder saber que um grupo, dentro da rede do Teatro do Oprimido, se dispõe a fazer um trabalho como as Anastácias fazem. Nós somos a Rede Madalena Internacional, uma rede de mulheres, uma rede trabalhando com o Teatro das Oprimidas, e começamos esse trabalho em 2010, no Rio de Janeiro, no Ceará, depois em outros países, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Portugal, e nós começamos esse trabalho e nos demos conta, no processo, de que esse trabalho juntava muitas mulheres, mas, como sempre, na nossa sociedade, a questão do privilégio é uma questão muito forte, né? Então, a maioria dessas mulheres que se reuniam eram mulheres brancas. Eram mulheres, a gente também tinha mulheres negras, eu sou uma mulher negra, várias mulheres negras estavam, mas nós éramos minoria. E percebemos, mesmo a gente tendo grupos em África, a gente criou um grupo em Moçambique, em Maputo, as Madalenas Maputo e as Madalenas Bissau, né? Mesmo assim, nós éramos minoria dentro dessa rede. A gente formou uma rede internacional com muitos grupos e percebemos que a gente tinha que fazer uma política específica para ter a presença de mulheres negras. E nós fizemos o que a gente chamou de Laboratório Anastácia, que foi um laboratório, a gente começou em 2015, 5 anos depois de ter começado o Laboratório Madalena, e chamamos de Madalena Anastácia, ou seja, no Laboratório Madalena a gente discute as questões de gênero, as questões de classe, as questões de raça também, mas no Laboratório Anastácia, especificamente, a gente trabalha essa interseccionalidade. E nós começamos e criamos vários grupos, né? Aqui em Berlim, eu estou falando de Berlim nesse momento, criamos a Anastácia Berlim, no Rio de Janeiro, o coletivo Madalena Anastácia, e o mais importante disso foi um processo de criar espetáculos, né? Nós, em 2015, criamos espetáculos, fizemos teatro legislativo, e a gente um pouco hoje vai falar desse processo, tanto no Brasil, quanto na Alemanha e também na África, né? Estamos muito felizes com essa diversidade, também de ativistas, né, de atrizes profissionais que estiveram com a gente. Então, a gente teve, em 2015, né, 2015, a partir daí, nós fizemos alguns espetáculos em lugares diferentes, e a gente sempre se confronta com esse desafio de reunir as mulheres negras. E eu vou começar exatamente por esse desafio, né? Esse desafio que nos acompanha até hoje, até nessa live. O desafio da internet, o desafio do tempo, o desafio das crianças, né? Todos esses desafios. Vou dizer, como é isso de reunir mulheres, que já é desafiante, né, por muitos motivos, mas no caso de serem mulheres negras. Que bom! Começamos aqui a nossa live, estamos conectadas, estamos em rede. Eu falo aqui de Berlim. Eu sou uma mulher negra em diáspora, mais uma vez, migrante aqui em Berlim. Eu trabalho com teatro do oprimido, mas devo dizer para vocês que não é fácil. O meu grande ponto de apoio é Bárbara e Christoph Thiel, lá no Coringa Berlim. Eu engravidei há 1 ano atrás e tive realmente que me ausentar
da rede e do ativismo por conta da gravidez e por conta de estar também sendo uma mãe em outro país que não é o país da minha família. Então, para mim também foi um choque muito grande, né? Como é ser uma mãe negra num país de maioria branca. Desde do meu pré-natal, eu já senti isso. Durante o meu pré-natal, tive a constatação de que eu tenho um útero conizado. Quando eu tinha 23 anos, eu tive um diagnóstico de um vírus super comum, todo mundo tem esse negócio, e que um médico branco, eu lembro muito bem o que ele falou para mim, ele falou assim, você provavelmente tem muitos companheiros. Eu nem sabia o que ele estava falando, mas ele estava falando, na verdade, de HPV. Uma coisa super simples, que o governo Lula disponibilizou uma vacina anti esse vírus, e eu nem sabia. E ele conizou o meu útero. E durante anos eu enquanto mulher negra, não sabia o que isso significava, mas eu tive, em 2012, uma gravidez interrompida às 27 semanas da gravidez. A minha filha nasceu super prematura, eu passei 40 dias na UTI com ela, a Anastácia. Eu pagava um plano de saúde, não pagava pouco, e fui realmente exposta a isso e perdi a minha filha. E aí, com a Milasol aqui na Alemanha, foi muito duro para mim, a maternidade, mas enfim, consegui. Desculpa, eu queria trazer esse fato, porque eu acho que a violência obstétrica no Brasil é também algo que atinge muito as mulheres negras. Então, nosso laboratório foi um laboratório aberto para mulheres negras. E uma das questões que a gente enfrentou foi exatamente o questionamento, mas por que só mulheres negras? Né? E mesmo dentro da rede, a gente também fez toda uma discussão, e aqui tem várias companheiras que estavam com a gente em 2015, numa apresentação que a gente fez num festival, e nós éramos só mulheres negras no palco, né? E no final da nossa obra, quando a gente fez o fórum e tudo, nós também fomos questionadas, mas por que só as negras? Né? E nesse festival havia vários grupos de mulheres brancas, e ninguém questionava que eram grupos só de mulheres brancas, né? O questionamento ele foi muito ressaltado, né? Então eu vou passar agora para algumas companheiras que estavam com a gente nesse momento, e especialmente eu quero perguntar para elas, porque algumas das nossas companheiras são atrizes profissionais, atrizes que estão no teatro convencional, que fizeram uma carreira antes, durante e depois, né, da nossa experiência juntas. E no teatro convencional, como eu disse no início, a gente, ou qualquer teatro, né, a gente está no mundo masculino, né? A gente tem, assim, um mundo branco, a maioria, né? Agora, no Rio de Janeiro, a gente está um pouco mudando com uma história de um teatro preto. E mesmo quando o teatro é um teatro negro, ele também é um teatro que a maioria das pessoas que dirige e tal são homens negros, mas ainda é a maioria. E as nossas companheiras que são atrizes profissionais, é interessante notar que todas elas fizeram uma obra solo, né? Fizeram uma obra, estavam num monólogo, também em cena, assim. Então, também perguntar se isso tem a ver de fazer a sua própria palavra, né? Realmente é uma honra fazer parte dessa mesa, né? É uma honra ainda ser considerada uma Anastácia. Eu acho que uma vez Anastácia, sempre Anastácia. Eu sou atriz, eu tenho 39 ou 40 anos de teatro. Eu comecei em 1982, quando muitas de vocês eram crianças, estavam nascendo, eu não tinha nascido ainda. Então, eu comecei a minha carreira em Belo Horizonte,
Já no segundo ano, eu ganhei um troféu de melhor atriz coadjuvante lá em Belo Horizonte, e numa época que fazer teatro não tinha leis, né, de incentivo, a gente fazia na base da permuta, do cooperativismo, e por que pareça, parece que era mais fácil para os grupos conseguir fazer teatro, porque as leis hoje elas acabam restringindo, né? Não adianta você ter sua lei aprovada e você não ter um patrocinador que queira juntar a marca dele a uma companhia de negros. Mas eu tenho que confessar com vocês que eu vivi muito racismo. Em muitos momentos da minha carreira, eu tive que fazer vista grossa para continuar a trabalhar, porque era esse o teatro que se tinha para fazer e que se propunha. O teatro ainda continua sendo um lugar de privilégio branco, dominado pela branquitude. Se hoje a gente, com todos esses coletivos, né, que foram criados, formando plateia, a gente ainda enfrenta, né, esse lugar de privilégio da branquitude, imagina isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando o território realmente era ocupado por essa parcela da sociedade. Tem uma trajetória bastante significativa entre aspas, dentro desse espaço que é delegado ao povo negro. É o espaço da exclusão, da marginalidade, esse espaço que a sociedade ainda insiste em querer nos colocar. Sim, é aquilo, né? A gente realmente, nós não temos limite. Se a gente tiver o espaço, a gente ocupa mesmo, porque a gente é foda, a gente traz um histórico de dificuldades, de luta, desde os nossos antepassados, sabe? Que a gente vai abrir no mesmo território. É só a gente ter como ocupar. Se deixar a gente ocupar, a gente ocupa realmente com toda categoria. Fiz parte da fundação da CIA Black Preto, com Ileia Ferraz, com Carmen Luz, com Naira Fernandes. Foi um grupo muito importante, porque foi no início dos anos 90, quando ainda não havia os coletivos negros aqui no Rio de Janeiro. A gente, então, pegando o gancho, né, do Abdias do Nascimento, começamos, então, com esse projeto da CIA Black Preto, e pegando um pouco a inspiração do Bando do Teatro Olodum, que tinha sido fundado em 1987, se não me engano. Fizemos também grandes trabalhos assim com a CIA Black Preto, mas ainda no momento que a formação de plateia era muito difícil. Era muito difícil levar os negros para dentro do teatro, porque ainda pairava essa coisa de que o teatro era um território distante. Então, hoje, com o advento das cotas, né, nas universidades, que abriu espaço para o pensamento, para o conhecimento e para a ocupação de território, a gente não tem uma juventude hoje aí, fruto dessas cotas, que vem fazendo toda a diferença. Eu tenho 2 monólogos contabilizados, um é de uma preta velha, que eu comecei a fazer em Belo Horizonte, em 2003, se não me engano. É uma preta velha que conta histórias sobre o povo negro. Na verdade, essa preta velha que eu faço foi um presente que eu ganhei de Ileia Ferraz, quando, ainda na Black Preto, nós fizemos o Cheiro da Feijoada e a Botija de Ouro. Então, eu fazia essa preta velha junto com a Ileia e com a Naira e com a Sarito, contando já essas histórias do povo negro. Depois, então, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu então fiz esse espetáculo que chama Pés Negros nas Estrelas, até que, em 2018, me veio o presente de fazer Carolina Maria de Jesus. Eu sempre gosto de deixar claro, Carolina Maria de Jesus não é um projeto meu, eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer Carolina, não fazia parte dos meus planos. E aí eu fui convidada num projeto que já estava pronto, faltava a atriz, o Elisandro, que é o produtor, estava meio agoniado, porque já tinham passado 4 atrizes que seriam as prováveis Carolinas, ou seja, Zezé Mota, Vilma Mello, Isabel Filardes, Kátia Costa, nenhuma pôde fazer, e o Rodrigo França, então, me indicou, quando o Elisandro estava já desesperado, me indicou para esse papel, e eu ganhei Carolina de presente, né, um espetáculo que até hoje a gente vem tentando fazer. Acabei de fazer a menor temporada da minha vida, porque eu reestreei Carolina dia 13 de março, quando saiu o decreto fechando tudo, e nosso cenário está lá no Terreiro Contemporâneo, a gente só fez um dia de temporada, esperando passar tudo isso para a gente voltar.
A minha experiência no Anastácia foi uma experiência extremamente gratificante na minha vida. E aí, nas nossas práticas, né, reunidas em grupo, a gente então foi descortinar músicas que traziam esse universo. E a metodologia de trabalho da Bárbara é fascinante, porque ela vai propondo exercícios que remetem às nossas ancestrais, né, até onde a gente lembra, ao trabalho das nossas ancestrais e todas as violências que elas viveram e que ainda nos atravessam. Feito esse trabalho que foi feito de uma forma muito coletiva, com a contribuição de cada uma de nós, e aí é muito bacana o coletivo das Anastácias, porque tínhamos, né, eu e mais algumas, por exemplo, a Fernanda, a Débora Almeida, a Dani Anatólio, que somos atrizes já com uma experiência de palco, mas junto a nós, né, vinham também outras mulheres, sem essa experiência com o teatro, mas com a experiência de vida, com a experiência de ser mulher, né, nessa sociedade, né, com a experiência do teatro do oprimido. Então, foi um caldeirão realmente muito potente. A gente fez várias apresentações, né, em lugares, em territórios bem demarcados para a aplicação desse espetáculo, que era o Negro ou Negra, e foi a primeira vez que eu pude vivenciar a questão do teatro fórum, né? Como é que é levar essa questão do debate dessa problemática a uma plateia, aquela problemática, aquela complexidade em pauta, né? E trazer o público para essa discussão. A sociedade é branca, os lugares de ocupação é branco. Mas se a gente se propõe a fazer uma forma de ocupação só com o coletivo preto, sempre a gente é questionado. Aí não pode. É racismo. Né? Aí a gente... O que é isso? Né? É racismo ao contrário? É reverso? E para a gente foi bem forte esse questionamento, ser questionado de ser um grupo, por que só mulheres negras? Né? Como disse a Cida, a gente está bem acostumada com esses questionamentos todos, mas é interessante pensar onde é que estão esses vínculos, onde é que estão essas possibilidades. Como é que foi para você, Débora? Primeiro, eu quero agradecer. É uma honra estar participando dessa live potente, né? Com tantas mulheres negras, artistas, ativistas. É uma honra estar sendo considerada uma Anastácia, sendo que eu só tive uma vivência de uma semana, né, com vocês. Então, isso significa muito para mim. Então, para mim, tendo participado tão pouco do processo e está sempre sendo lembrada por vocês, né? Eu lembro de um outro bate-papo que eu tive com vocês no CTO há uns anos atrás também, sobre autocuidado. Então, fico muito feliz em poder fazer parte desse movimento que eu acho que é importante, é potente, é necessário. É muito bom ouvir a Cida, né? Cara, em 82 eu tinha 5 anos, Cida. E aí, quando eu ouço que você, quando eu tinha 5 anos, estava nessa potência toda, isso me dá sabe, isso preenche a alma, porque a gente não ouve, né, falar sobre a gente. Da mesma forma que as mulheres brancas ouvem falar sobre elas o tempo todo. Então, essas redes, esses momentos de encontro são os momentos que a gente tem para ouvir sobre quem veio antes da gente, sobre quem trilhou um caminho antes da gente. A gente não deve pedir desculpas por ser mãe. É um mundo que tem que saber respeitar quem é mãe, né? Porque uma das experiências de exclusão que nós, mulheres negras, temos é a maternidade. Você pode ser mãe contanto que você não seja mais nada ou contanto que ninguém saiba que você é mãe, né? A violência é tão grande, né? Porque enquanto as mulheres brancas, né, ficam lutando para que elas possam ter o direito do aborto, a gente ainda está numa luta anterior, que é lutar para que a gente possa ter os nossos filhos, para que não tenham intervenções tão violentas sobre o nosso corpo e para que, após os nossos filhos nascerem, que eles tenham vida, né? Cada vez mais cedo estão matando os nossos filhos. Tem criança de 5 anos sendo morta, né? Então, desde que eu me tornei mãe,
eu tenho prestado muita atenção nesse processo de exclusão e de violência. Enquanto você está grávida, você quer ter o direito de ser acompanhada por um pré-natal, você quer ter o direito de ter um parto onde você seja respeitada. E depois que você nasce, você quer ter o direito de criar o seu filho, né? Dentro dos valores que você acredita, e você quer que ele vivo, né? E uma aflição para todas nós, mulheres negras, é o que vai ser dos nossos filhos depois que eles saírem das nossas asas, porque a gente tem um mundo que o tempo todo mata a gente e mata as referências dos nossos filhos. A minha experiência com teatro negro, ela começou na Companhia dos Comuns, uma companhia formada somente por atores negros, que eu integrei durante 10 anos, e durante 10 anos a gente ouviu o porquê só atores negros. Nós estávamos praticando o racismo reverso, como se isso fosse possível, né? Porque o racismo ele só pode acontecer se tem uma relação de privilégio, né? Uma relação de dominação, e não existe no Brasil uma relação de dominação do negro para o branco, existe o contrário, nós não somos privilegiados, então não existe racismo reverso. E é engraçado que o branco, ele se sente confortável em nos colocar neste lugar do outro, do artista negro, mas quando a gente sublinha essa ação dele, isso a gente não pode fazer. Por que a gente coloca, nós somos atores negros, nós somos artistas negros, nós somos mulheres negras? Porque senão apagam quem a gente é. Então, é uma pegadinha, inclusive, do racismo, né? Então, estar nesse lugar me fez ver a possibilidade de como é estar com as minhas irmãs, né? E como é estar naquele lugar sendo o outro. E não é um problema se você estiver afim de ouvir e se você estiver afim de mudar. Mas é um problema se eu não puder falar sobre isso. Isso mesmo. Muito bom. E, Débora, é muito interessante, porque quando as pessoas questionaram, e eu questionei, esse festival é cheio de grupos de mulheres brancas, e ninguém está dizendo que só tem branca no palco, né? Ninguém fala isso quando tem um grupo de mulheres brancas no palco. Ninguém fala assim, só tem branca no palco. Ninguém se espanta, né? Porque parece que isso é normal. A gente está falando da situação de ser nós, pessoas negras, mas nós também moramos num país, né? Quer dizer, o Brasil também tem maioria negra, né? Eu falei que Guiné-Bissau, mas Guiné-Bissau, a grande maioria é negra, né? Preta. E agora a presença branca é muito impressionante, né? Na minha experiência, por exemplo, com os projetos em Bissau, eu sempre vejo que o lugar de prestígio, esse lugar de prestígio também, muitas vezes que eu tive o contato, também era um lugar branco. Qual é o espaço num contexto que é completamente diferente do nosso, ou pelo menos do brasileiro, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. A minha experiência de teatro do oprimido é uma descoberta. Durante esse percurso de 2004 até hoje, eu descobri muitas coisas e tentei também remendar muito a mulher que eu admiro muito, que é a Bárbara Santos. Para falar também de 10 anos da experiência da teatro da oprimida, que é a Madalena, antes era muito difícil, era muito tabu, apesar de superarmos muito nesse tema que tem a ver com a vida das mulheres, superamos muito, mas antes era muito tabu. Antes as mulheres não tinham ousadia de substituir o oprimido, não tinham ousadia de exprimir o que tem no fundo do coração, mas hoje não, hoje já superamos. Eu tenho um exemplo no sul do país. Durante a apresentação de teatro que tem a ver com o tema casamento precoce, tinha uma mulher na plateia que estava a chorar. Durante a peça ela estava a chorar. Na fim de peça, durante a coringagem, eu perguntei para ele o que estava a chorar. Ele levantou e disse que ela foi vítima de casamento precoce. Ficamos tudo emocionados. E recentemente também no leste do país, há uma mulher que disse assim: olha, nós queremos a escola,
Queremos a escola, mas também essa escola de teatro do oprimido. Queremos essa escola de teatro do oprimido. E vamos pedir que vocês voltarem mais, porque precisamos. Há muitos homens, a própria mulher disse, há muitos homens aqui, cabeça dura, principalmente o meu marido. Mas antes, as mulheres não tinham ousadia de falar isso. Na minha experiência também aqui em Guiné-Bissau, apesar de superarmos muito, como tinha falado, mas há falta de união entre as mulheres. Há falta de união entre as mulheres. Apesar de já existir a lei de paridade aqui em Guiné-Bissau, mas raras vezes há mulheres que rejeitaram a liderança das próprias mulheres a favor do homem. Sabotearam as mulheres a favor do homem. Quer dizer, todas as coisas foram feitas para agradar os homens. Até esse problema de tababá que a Edilta estava a falar no dia passado, a tababá é usado para mulheres que têm homem imigrante. Quer dizer, o homem pode imigrar. Durante a imigração, ela pode ter namorada, pode ficar lá 10 anos de imigração, até pode casar, mas deixar a mulher aqui em Guiné, a mulher não pode fazer nada. A mulher não pode nem namorar, porque tem um homem imigrante, mas o homem imigrante pode fazer tudo lá o que quiser. É por isso que as mulheres introduziram essa tababá na vagina para satisfazer a sensação. Estamos muito preocupados com essa. Nós vamos pensar logo começar o trabalho sobre essa situação de tababá, mas com essa situação de Covid, ficamos parados e vamos pensar a começar o trabalho já, com essa situação, a sensibilização sobre essa situação de tababá. Porque se o marido tem por direito de migrar, de fazer tudo o que quiser, e também as mulheres também têm direito de fazer tudo, até o próximo encontro, mas aqui não. Mas nós, Madalenas da Guiné-Bissau, tem ainda as mulheres vulneráveis, precisa muito de apoio. E não vamos parar. Não vamos parar porque já fizemos a diferença do 2004 a 2020. Muito bom, muito obrigada, Mana. As Madalenas em Bissau, elas têm um trabalho nacional, trabalham no país inteiro, não é só em Bissau, várias tabancas no norte, no sul. Sim, no norte, no sul, no leste. Leste, oeste, tudo, né? Agora vai ouvir a experiência de uma mana africana que migrou para o Brasil, né? Então a Mariama vive no Rio de Janeiro, né? A gente se conheceu, as Anastácias fizeram uma multiplicação em um projeto, né? A gente conheceu a Mariama depois participou do grupo da gente, né? Aí no Rio de Janeiro. E a Mariana vive a experiência inversa, né? Quer dizer, descobrir como é que é essa descoberta e qual foi a descoberta que participar das Anastácias e do Teatro das Oprimidas, como é que isso contribuiu para a sua descoberta estando aí no Brasil, quer dizer, fazendo o caminho inverso. Sim. Isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer de coração de ser considerado de Rede Madalena Internacional. Eu venho conhecendo também de uma maneira muito especial, conheci a Bárbara e Raquel, Lumena e toda a galera da Anastácia através da imigração. Mas, para mim, eu, como mulher imigrante e refugiada, vem sendo uma descoberta muito mais pesada para muita gente, porque eu tenho a consciência de viver as duas realidades, como africana dentro da África, e quando eu saí dentro da África, exatamente a imagem que é conhecido sobre a África e, sobretudo, como mulher africana. O nosso povo foi tão banalizado, nós fomos tão enganados. Hoje, para mim, é uma descoberta e uma revolta muito grande para mim, como mulher imigrante, porque nós somos colocados numa pratamala, por exemplo, o cara do sofrimento para vender, mas o lucro não é para nós. Por exemplo, é revoltante a irmã africana. Nós somos o base da revolução tecnológica dentro do mundo, que ela entra, por exemplo, começando sem internet.
que ela te fala a violência que as mulheres negras passam dentro da África. Eu saí da África, eu não falo tudo homem africano é cruel, mas a gente precisa dialogar com nossos homens negros, tanto na África como aqui, a consciência no lugar que nós somos colocados como mulheres negras, tanto como a população branca, porque quando você sai da África, você percebe exatamente você tem lugar. Minha experiência com Madalena Anastácia foi uma das coisas mais especiais que eu cresci no Latinoamérica, não escolhi. A minha primeira saída da África foi através de atividades de teatro em toda escola, foi escolhida com avião presidencial para ir para representar Gâmbia em Peru. Imagina, por exemplo, com imprensa internacional, e depois, quando desliga a câmera, a realidade foi para mim uma espancadeira, porque eu era uma criança que tinha outra realidade, e quando eu cheguei até a propriedade, como você falava como mulher negra, sabe? A mulher africana, fora da África, você é ninguém, sabe? Você é tratada como o pior das opções, e eu venho descobrindo, e não sou mulher negra africana, é a nossa descendência toda. Ou seja, tudo mulher negra, a gente tem um dor comum, a gente tem experiência comum quando fala da educação, quando falamos de filhos, quando falamos de arte, e são propriedade nossa que foram invadidas, que foram tiradas cruelmente da gente. O nosso dor foi tão naturalizado, tanto que, às vezes, até nós próprias pessoas, como negros, às vezes a gente não tem essa consciência. E isso que acontece com o africano. A África não conseguiu ter a consciência do peso da escravidão, porque quem nos educa é o escravotra, quem nos educa é o colonizador. Então, você imagina a qualidade da educação. Se você fala de privilégio branco, existe na África. Você percebe os homens mais do poder presidente são casados com mulheres de pele clara, ou a mulher é obrigada para se embranquecer, sabe? Porque o padrão de sucesso dentro da África é mulher com pele clara, cabelo liso. Então, para mim, foi muito importante a conexão com a Anastácia. Hoje eu consigo usar meu cabelo natural, eu usava um blacon que parecia que eu vou estar no palco, mas eu saía na rua, parecia uma libertação. Eu comunicava com os irmãos através do olhar, aquele pessoa que via seu cabelo, como você encara isso, e você, como percebe, também incomodava, mas eu não estava preocupada com quem se incomodava, eu estava mais preocupada com o meu povo, que assumia, que sentia esse orgulho. Então, o Rede Madalena está sendo um trabalho tão maravilhoso. Para mim, hoje, dentro da pandemia, eu consigo falar, me senti um pouco perdida. Qual era meu rede dentro da imigração? Dentro da luta, que dia a dia, eu quase fui tirado dentro da minha casa, porque quase não tinha. Tem essa imagem de imigrante poderosa, não sei que coisa, mas na vida real você que sabe sua vida. Então, quem que eu procurei? Ela, Raquel que me ajudou. Não sou, entende? Emocionalmente, eu estou aqui, mana, se você precisa. Eu vou falar com tal pessoa, eu vou falar com tal pessoa, você não está sozinha. E isso é muito importante, a gente criar rede, porque faz falta para mulheres imigrantes aqui. Falta rede, a gente se sente perdida. Eu, particularmente, não tenho medo hoje de falar. Tem momento que eu me sinto explorada, porque eu não me sinto, ou seja, os padrões, o que eles querem vender e que o retorno talvez é para eles, não é para mim. A minha vida sou eu que estou lutando dia a dia e com pessoas boas do Brasil inteiro. Tem pessoas, algumas brancas, tanto como na população negra, mas é só de ser humano, ou seja, falta consciência. O Brasil tem que, ou seja, tem que apostar mais na juventude negra imigrante, que a gente sente somos mais decorativa. Eu falo isso, eu sou ativista, eu não consigo mais porque eu estou bem, outra pessoa não está bem, nosso povo não está bem, a comunidade angolana aqui não está bem, a comunidade congolesa, a juventude não está bem. Se está bem, está bem para outras pessoas. Documentações são dadas para outras nacionalidades e isso tem privilégio branco. O peso de solidariedade tem diferença, é mais solidariedade com a população branca. E se a gente nós somos desamparados por a população negra, a gente vai ficar perdido, o que está acontecendo com muitos jovens imigrantes aqui e refugiadas. Precisamos de vocês, o trabalho de vocês é importantíssimo, é fundamental. Vocês estão nos educando, sobretudo eu
eu me eduquei bastante com racismo, eu não entendia coisas que eu passava quando eu saía na rua, a pessoa me chamava de negra com uma agressividade, eu sentia, o corpo arrepiava, eu me sentia como se estivesse desnuda, ou a pessoa ria. Eu queria entender, será que eu estou mal vestida ou tenho uma... Entende? O que está dando errado? Então, com o tempo, eu entendi exatamente, são racismo estrutural que foi naturalizado, nosso corpo é como visto como objeto sem valor e qualquer pessoa tem direito a falar, fazer o que fosse. Eu nunca vi tanto assassinato no Brasil, no mundo, que o Brasil está preocupado por juventude da Síria, por assassinato, que morre da juventude negra no ano, não morre no Síria. Se o Brasil não tem consciência disso, hoje tem juventudes que têm consciência e eu estou morrendo, porque é um peso de consciência que, tipo, quero gritar. No ano inteiro, no Mediterrâneo, um negro que está morrendo dentro desse mar, ninguém sabe. O mundo sabe, mas como são corpo negro, parece que todo mundo está surdo e cego. Dá revolta quando a gente fala. Cadê os direitos humanos para nós? Por um guarda-chuva, ele é massacrado, ou seja, cadê o respeito para o nosso povo? O nosso descendente trabalhou nesse Brasil aqui, Latinoamérica inteiro. O nosso povo africano trata o branco muito bem, eles têm privilégio. Eu, como senegambiana, porque meus pais são de Senegal, eu tenho que entrar em Angola com visto, mas o branco de Portugal pode entrar sem visto. Você entende? Ou seja, o impacto do mentalidade de escravidão que está na mente. Então, precisamos trabalhar. Temos um rede para criar. Precisamos muito luta e precisamos de nossos homens como aliados, como Toya falou. Hoje, mulher negra não é para prazer. Tem pessoas que querem diamante para esconder e tem branca para desfilar no sua cara. É tipo objeto para prazer. A gente não serve hoje para isso, a gente quer mudança, mas mudança sincera e concreta e de aliado. Eu não sou pessoa que fala mal de África. Não existe um pedaço do mundo que é melhor que a África. E eu tenho essa consciência. A África sustenta o mundo, mas a gente é muito maltratado fora. Mas eu sou hoje mais panafricanista. Eu me sinto um pedaço de cada África. E o povo descendente de África eu amo. Eu quero lutar de alguma forma, às vezes eu não sei por onde começar. Mas um dia a Bárbara falou uma coisa, cada quem começa do seu canto. A partir daquilo eu comecei a ter uma outra postura. Eu queria agradecer muito, é uma honra estar aqui. Obrigada. A honra é nossa, é muito, muito bom te escutar, Mariama, muito, muito profundo. Para a Priscila e depois para a Ju, que a gente estava falando, quando a gente está trabalhando a coisa do teatro das oprimidas, né? A gente está falando do teatro e a gente conversou com as nossas companheiras também que têm a experiência de ser atriz profissional em áreas diferentes, professoras, né? Mas também a gente tem um campo enorme do ativismo, né? Que, na verdade, o que a gente quer fazer é um teatro, não é que é um teatro político, é que a gente faz teatro como política. Como diria Mariama, né? O que a gente quer fazer é fazer a discussão, colocar a discussão. E a Priscila, assim como a Ju também, né? Assim como nós, várias de nós aqui, estamos criando pontes, né? Entre áreas diferentes, entre lugares diferentes, entre pessoas diferentes, né? Não é só que participou de uma experiência do Anastácia, né? Priscila também está na experiência, eu tive com ela, a gente participou de uma oficina juntas, né? Como é que era? Carolina do Norte, né, Priscila? Exato. Mas também de as sementes que estão aí na mão levar para outros lugares. Como é que é, Priscila, a experiência desde a perspectiva ativista também? O teatro como ativismo, o teatro fazendo essas pontes entre pessoas que são artistas de lugares diferentes, mas que são ativistas de lugares diferentes, com instrumentos diferentes. Como é que é a sua experiência com o Teatro das Oprimidas? Um prazer imenso ter sido convidada aqui como Madalena Anastácia. Foi um espaço que eu encontrei em 2015, né? Foram aí já 5 anos, e foi um espaço de muito acolhimento e muita aprendizagem, muitos desafios políticos, intelectuais, em termos de
aprofundar, né? Aprofundar a experiência que foi no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, o retorno ao Brasil depois de tanto tempo, e tá num grupo tão complexo e tão diverso, né, de mulheres. Então, foi um prazer imenso ter sido lembrada como Madalena Anastácia, porque também é assim que eu me sinto. Então, foi muito forte essa experiência no Madalenas. E eu acho que, assim, para mim, uma coisa que foi muito importante de eu ter ido encontrar ou buscar, na verdade, Teatro do Oprimido, foi a minha existência, digamos assim, né? A minha existência interseccional. A partir dessas possibilidades, eu vou criando pontes. Então, uma delas que eu queria criar era entre a academia e o ativismo, né? E eu lembro que Bárbara falava isso, né? A importância do teatro do oprimido, teatro de imagem, a expressão do corpo, né? Da performance, e que tinha muitas diferenças de poder quando você tem não sei quantos anos de estudos e tem 2.000 palavras. Eu acho que a Bárbara lembro dela ter comunicado alguma coisa assim, né? Foi uma coisa que ficou comigo, porque, né, pós-doutora, não tem como não ter 2.000 palavras, e eu sou poliglota, então, inglês, francês, português, é um vocabulário muito grande, com uma dor pessoal muito grande, do tipo de material que eu trabalho. Então, como eu faço essa ponte, né? Foi por isso que eu fui buscar o Teatro do Oprimido, que era uma mistura da educação popular, que era a minha trajetória política, de onde eu vinha, com a necessidade de compartilhar a co-construção de conhecimento com pessoas que tinham, digamos, um léxico, vocabulário diferente e, às vezes, menor e distinto por várias razões com relação a mim. Então, como que a gente pode trabalhar com o nosso povo, sobretudo mulheres negras, em territórios como eu trabalho, que na Cidade de Deus, por exemplo, em que a gente está pensando antinegritude, projetos urbanos antinegros, as dores vêm, os traumas vêm, e como que isso pode ser feito como expressão de produção de teoria ali, a partir daquele corpo, com menos palavra e com uma gama enorme de produção teórica, né? Então, os trabalhos na Cidade de Deus foi isso, em outros lugares também. Então, não ser só um trabalho, digamos, de objeto teoria, né? Mas ser um trabalho pedagógico também de educação popular que pensa essa dor e vive o tratamento dessa dor em coletividade, através do teatro, né? Poder teorizar também, né? E a partir daí criar pontes, né? Então eu fui e voltei dos Estados Unidos muitas vezes, foi também difícil no grupo por isso, né? Sem constância. Foi muito marcante, é muito marcante para mim, e é uma honra imensa ser Madalena Anastácia no mundo. Super. É interessante, porque a coisa das palavras, né? Eu sempre falo isso, que às vezes a gente está num mundo onde a gente está trabalhando com pessoas que às vezes têm 500 palavras, né? Para resolver a vida, e elas vão fazer um fórum com pessoas que têm 5.000 palavras. E depois a gente vai dizer, a gente está em nível de igualdade, vamos fazer um diálogo horizontal, né? E o diálogo horizontal não pode ser horizontal se não tiver o corpo, se não tiver o ritmo, né? Se não tiver outras linguagens para a pessoa também, outras ferramentas de comunicação, né? E eu acho que aí você super acerta, né? Eu me lembro quando eu fui lá na Cidade de Deus, que coisa maravilhosa, esses encontros entre as pessoas que estão na universidade, a pessoa que está na comunidade, como é que a gente pode criar esses diálogos. Fernanda, a gente fez essas pontes, né? Entre o mundo acadêmico, entre as pessoas que são atrizes profissionais, a gente está tentando discutir todas as possibilidades, né? Então, eu te perguntaria, porque eu vejo você está exatamente na interseção, né? Você é uma atriz profissional, entrou nas Anastácias, também fazendo parte de outros grupos, começou a entrar numa carreira também como na dança, né? Na dança afro-brasileira, e também no ativismo. Então, como é que é o impacto para você do Teatro das Oprimidas, dessa experiência Anastácia, especificamente? A gente sempre fala que todo mundo é artista, na verdade, né? Então, quando a gente trabalhou com as atrizes profissionais ou não profissionais, na verdade, a gente está considerando o artista que todo mundo é, né? Esse artista que está pulsando, né?
Só que algumas pessoas fazem isso a sua profissão. E aí essas pessoas se aprofundam nisso, né? Eu já trabalho com teatro aí já tem um tempinho, já acho que 20 e pouquinhos anos. E quando eu conheço o Teatro do Oprimido, acho que no ano de 2008, 2009, é o mesmo momento que eu conheço a dança afro-brasileira através de Charles Melson, né, que é um guardião da dança afro-brasileira, uma referência aqui do Rio de Janeiro, que divulga e cuida do legado deixado pela dona Mercedes Batista. E aí, nesse momento, eu começo ali a me interessar pela dança e já vinha buscando uma prática corporal para fazer, e todas as que eu tinha transitado ainda não estavam dialogando diretamente com o meu corpo e com minhas reflexões e pensamentos. E naquele momento, nesse inteirinho aí, eu estava começando a me questionar com o teatro onde eu atuo, essa falta de referência da falta de referência no teatro, nesse teatrão, né, que se chama. E também eu estava sentindo necessidade de encontrar um espaço onde eu pudesse desenvolver melhor o meu corpo para a atuação cênica. Então, essas informações, elas se cruzam no mesmo momento. O teatro do oprimido, a dança, esses questionamentos, dadas suas devidas, salvo algumas devidas proporções, né? Essa falta de referência do corpo negro nas artes. Então, quando eu passo a estar mais junto das ações do Teatro do Oprimido, quando você me convida para estar no Grupo Cor do Brasil e a gente apresenta um espetáculo lá no Festival de Artes Negras, e a gente passa lá aquele período incrível, e aí, quando eu volto dessa situação ali em 2010, eu já venho com os questionamentos ainda borbulhando e aumentando, né, digamos assim. Então, com o Teatro do Oprimido, ainda naquela época do Cor do Brasil, eu começo a me perguntar que lugar que eu ocupava enquanto atriz nos espaços que eu atuava. E começou ali naquele momento a nutrir uma necessidade de começar a expressar aquelas mesmas questões que nós abordávamos ali no Cor do Brasil, né, as questões do cabelo crespo, as questões referentes ao elemento suspeito, que está sempre referenciado e direcionado para o corpo preto. E eu comecei a sentir essa necessidade de expressar essas referências, essas questões, no teatro que eu fazia. Mas o teatro que eu fazia, que eu faço até hoje, o grupo que eu participo, ele não tem essa abordagem, né? A gente trabalha com outras referências de teatro. E eu queria também trabalhar com essas referências de negritude, principalmente as que a gente estava abordando ali no Cor do Brasil. E aí, nesse momento, a dança continua ali passeando comigo, e eu integro ali também, a convite seu e da Cláudia Simone, o coletivo Madalena Anastácia. E aí as perguntas vão aumentando e as respostas eu precisava encontrar, e é quando passo a entender a ter mais confiança, digamos, nesse sentido, e me sentir capaz de conseguir expressar, questionar e verbalizar essas questões, e é onde eu começo a pensar em questionar esse lugar do corpo negro, principalmente o corpo feminino, nesses espaços artísticos. E aí, esse ponto de apoio, de compartilhamento que o coletivo Anastácia me fornece, é conseguir desenvolver essa capacidade de acionar outros espaços, de estar em outros espaços, levando os questionamentos e as discussões
que a gente trabalhava, tanto no Porto Brasil quanto no Anastácia. No coletivo Anastácia, principalmente, por sermos mulheres, estarmos ali discutindo, geralmente, questões que nos atravessam no coletivo, isso, para mim, passa a ser um dispositivo para que eu possa avançar e acionar, além dos espaços artísticos, também o espaço acadêmico. É onde eu vou fazer o mestrado na Unirio e agora no doutorado lá na UERJ. Então, eu acho que esse cruzamento do Anastácia, do coletivo Anastácia, na minha vida pessoal, por me dar essa capacidade de entender que é possível fazer uma ação concreta para transformar ali aquelas questões que nos atingem, isso na vida pessoal. Na vida profissional, essa amplitude de entender de uma forma mais profunda, digamos assim, como é hostil o olhar da sociedade, principalmente da sociedade branca, com relação ao nosso corpo negro feminino, aonde eu utilizo a dança, aí uma das ferramentas que eu utilizo para discutir e trazer reflexões mais para entender esse corpo e os lugares que ele transita, né? Seja no espaço acadêmico, seja na sua casa, no bairro onde a gente mora. Então, acho que o coletivo Anastácia, para mim, é um ponto de apoio e, ao mesmo tempo, de compartilhamento, onde me dá elementos para que eu possa entender os lugares que eu transito de outra maneira, para que eu possa olhar esses lugares a partir de outras perspectivas. Eu acho que é isso. Super obrigada, super agradecida, Fernanda. Eu não sei se a Ju ainda está aí, porque a Ju é a nossa companheira, que é militante, ativista do MST, e fez um trabalho, sempre faz um trabalho com as mulheres, né? Agora, nessa época da pandemia, fez um trabalho sensacional de distribuição de cesta básica. Foi uma iniciativa muito linda de ligar as mulheres do campo às mulheres da cidade, né? Especialmente distribuindo, quer dizer, os produtos que elas produzem no campo, fazendo cesta básica para levar para mulheres, especialmente mulheres vítimas de violência, ou mulheres catadoras, mulheres que nessa época da pandemia também estavam com muita dificuldade, né, de sobreviver, e foi fundamental toda a solidariedade. Então, o MST tem feito um trabalho genial nessa época da pandemia, né, em relação às cestas básicas e a mobilização com outras organizações, né? Então, não sei se é uma pena, porque é uma experiência muito, muito especial. A gente até trocou bastante como aproveitar a performance na hora de entregar as cestas, como criar poesia na hora de entregar as cestas básicas. Não ser só entregar a cesta básica, né? Você também pensar que aquela comida é uma comida sem veneno, né? Não é só plantada com amor, é plantada com amor e sem veneno, quer dizer, levada de pessoa para pessoa. Então, é um trabalho muito lindo, um trabalho que merece todo o nosso apoio, né? Quando a gente pode dizer, é o que falou a Mariama, né? A necessidade de criar esses vínculos de solidariedade, de estar em conexão, né, Mariama? Você bem colocou que é fundamental. E aí você falou da Raquel, né? Como foi importante ter a conexão com uma liderança, também com uma referência, né? E eu acho muito lindo que a gente está falando aqui, os links, né, entre o teatro convencional, entre a academia, por exemplo, na experiência do coletivo Madalena Anastácia, a academia virou uma experiência muito fundamental, porque muitas pessoas foram para a academia para se expressar, para entender a situação, para produzir conhecimento, né? Então, também a gente está falando de uma potência, né? É uma potência de produção, né? Todas as mulheres que falaram aqui falaram também
da sua produção intelectual, da sua contribuição. Então, a gente está falando de lideranças em várias áreas, né? E eu queria encerrar esse nosso papo, então, ouvindo a Raquel, porque a Raquel é uma das nossas lideranças negras aí também na academia, né? Mas fazendo essas pontes, né, Raquel? A minha fala vai mais no sentido de agradecimento, né? Porque o nosso percurso dentro da Anastácia e buscar a academia, mas não só como uma das possibilidades de ampliar essa formação, vem muito dessas mulheres todas que compõem o Anastácia, sejam as mulheres que passaram, né, pelo Anastácia, sejam as mulheres que ainda estão no Anastácia, né, enquanto coletivo, sejam as mulheres que, de alguma forma, como a Lumena, não compõem o corpo, né, vamos dizer assim, de ação mais efetiva, mas sempre está contribuindo na edição dos vídeos, enfim, colaborando de diversas formas. A Cida também está sempre presente, a Mariama, sempre construindo, né? Construindo e fortalecendo essas redes, porque, como a Mariama falou, sozinha a gente não dá conta, né? Posso dizer que eu sou muito grata ter trocado com essas mulheres, né? A Juliana e a Priscila, especialmente, as que entraram ali num começo bem conturbado, enquanto a gente se entendendo, se construindo enquanto mulher preta, né? Por mais que a gente saiba que é preta, mas sempre há uma construção, né? E contribuíram muito para essa formação, para a compreensão da diversidade que nós temos, né? Porque a partir do momento que a gente se forma preta politicamente, a gente tem um exercício grande de entender as nossas complexidades e as nossas diversidades, acolher e respeitar. Eu acho que elas fazem muito parte desse processo. A Morena também, que não tá aqui hoje, né? Não pôde estar com a gente, mas mandou um grande abraço. E entender essas complexidades, as diversidades que tem, seja do tom da pele, seja estar na academia ou não, seja fazer parte de um teatro que é tido como mais tradicional, como a Fernanda chamou de teatrão, ou o teatro, aqueles grandes teatros, o reconhecimento, enfim, da sua identidade de gênero, ou a questão da sexualidade, né, orientação sexual, enfim. Somos diversas absurdamente, não só nos territórios, né, que estão sendo compostos aqui, mas também nas vivências, nas experiências, e construir essa rede não é fácil, né? Estar como liderança preta, um pouco da pedagogia, enfim, das pedagogias que vem de África, sobre circularidade, sobre coletivo, percebem o quanto Boal bebeu na fonte não ocidental, né? E a gente sabe que hoje a principal referência de teatro do oprimido, digo isso sem titubear, é Bárbara Santos, né? Então a gente tem construído uma estética negra e feminista em diversos espaços, que atravessa o teatro negro, que atravessa o teatro das oprimidas, que transcende esses espaços e ganha o mundo. Eu acho que essas caras lindas, pretas e potentes que estão aqui representam um pouco disso, né? Um pouco dessa interseccionalidade que é o teatro das oprimidas, encabeçada aí por Bárbara Santos. Tem Cláudia Simone também como grande referência. Muito orgulhosa, estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, porque o que me interessa é falar também das nossas dores, denunciar as nossas dores, mas falar da nossa potência. E para isso a gente precisa estar junta, se aquilombar e estar se construindo. Que o nosso tempo é recurso e que é necessário que esse recurso seja investido no nosso povo, né? Falar de liderança preta é falar de uma retomada dos nossos lugares ancestrais, né? É reequilibrar o poder, é reconstruir essa sociedade para todos e todas de forma mais justa e humana. Não é de nenhuma forma excludente, é includente, né? É incluir, é inclusivo. Enquanto mulheres negras, construir e se reconhecer e sermos reconhecidas no espaço de liderança é muito difícil, especialmente no mundo que o padrão é masculino, branco, heterossexual, classe média, etc, etc. E a gente, quanto mais se distancia desse padrão, mais a gente é negado enquanto ser humano, né? Mais nossa humanidade é negada, que dirá a nossa liderança, né? Como mulher negra, eu fico pensando, quando é que, mesmo nos espaços de liderança, eu fui reconhecida e fui valorizada
como liderança, né? E o que é ser liderança para nós? Eu acho que a Bárbara, principalmente, a Cláudia Simone, tem nos ensinado muito que ser liderança é construir coletivamente, não é compartilhar os seus saberes de forma a construir o poder cada vez mais feminista negro. Isso quer dizer horizontal, isso quer dizer todo mundo junto, mas não misturado. Todo mundo junto, com consciência dos seus lugares sociais. Eu só agradeço a todas as mulheres, a todas as pessoas que têm construído essas lideranças pretas. Obrigada. Obrigada, Raquel. Foi super legal. É muito lindo. A gente quis fazer mesmo uma roda de conversa, né? Acho que a gente falou coisas importantes. E a Ju, a gente sentiu a presença, está muito tocado de não ter escutado a palavra, mas também mostra muito a injustiça, né? Dos espaços. Quem tem direito à fala, quem tem direito à internet. Isso tudo é uma grande discussão. A gente quer também mostrar a diversidade, a riqueza, mostrar a quantidade, também mostrar que nós somos distintas, diferentes, e da importância disso, a importância de criar mais e mais espaços onde apareçam essas caras, né? Essas caras que fazem coisas, que produzem conhecimento. E eu quero fechar aqui com um exemplo muito concreto. A gente teve essa antropóloga branca que fez uma crítica do filme da Beyoncé. Até eu falei para as meninas que eu nem sou tão fã da Beyoncé assim, né? Black Skin, King is Black. Eu fui ver o filme e fui ler a crítica. Realmente fiquei impressionada com como era rasa a crítica. Se pode criticar, evidentemente, mas era muito rasa. E a Raquel escreveu um texto pequenininho, mas muito bom, respondendo a essa crítica, comentando, não respondendo, mas comentando, né, o que é isso. E nesse texto da Raquel, ela botou assim: critica nosso close, apropria nosso corre. E aí um amigo, Alessandro Conceição, que vocês conhecem, falou assim: poxa, Raquel, isso parece um refrão. Aí eu falei, parece mesmo. E aí eu vou dividir com vocês aqui a criação, que é a partir de várias criações. É assim, ó. Critica nosso close e apropria nosso corre. Critica nosso close e apropria nosso corre. A branquitude. A branquitude. Critica nosso close, apropria nosso corre. Critica nosso close, apropria nosso corre. A branquitude. A branquitude. Critica nosso close, inveja nossa pose. Critica nosso close, inveja nossa pose. A branquitude. A branquitude. Apropria nosso corre. Apropria nosso corre. Morre de inveja. Morre de inveja. Morre. A branquitude. Morre de inveja. Morre de inveja. Morre. A branquitude. A branquitude quer tomar nossa saúde. A branquitude quer tomar nossa saúde mental. Quer tomar nossa saúde mental. Quer tomar nossa saúde mental. Branquitude, vá tomar uma atitude. Vá tomar uma atitude. Vá tomar uma atitude. Vá tomar. Gente, foi um prazer enorme. Um grande prazer. E até a próxima.